O tema de hoje são justamente os riscos da Covid-19 para as gestantes. Segundo um levantamento do Observatório Obstétrico Brasileiro, as mortes de gestantes e as mamães de recém-nascidos por causa da doença mais que dobraram agora em 2021. Essa pesquisa mostra que, no ano passado, mais de 450 grávidas morreram com Covid-19, uma média de cerca de 10 mortes por semana. E neste ano, 2021, já foram 362 mortes e a média semanal subiu para 25 mortes. Doutor Fernando Gomes, não é o tipo de notícia que a gente gosta de dar, evidentemente, até porque a gente está falando de uma gestante que também está levando junto consigo um bebê. Por que exatamente as gestantes começaram a apresentar esse tipo de preocupação, doutor? Durante o período da gravidez, existe uma fragilidade maior do corpo humano. Ao mesmo tempo que tem todo um preparo para uma nova vida que está por vir, existe uma questão que envolve o próprio sistema imunológico. Você imagina o seguinte, Elisa, quando um bebê está sendo desenvolvido, nós temos um ser novo que tem metade da carga genética da mãe, metade da carga genética do pai. Então, você já pode imaginar que o sistema imunológico ele tem que agir diferente para que, na verdade, a grávida não faça uma reação de corpo estranho em relação ao próprio filho. Então, se durante esse período de gravidez, em que você tem um bebê que está sendo desenvolvido, você tem uma infecção viral que também estimula o sistema imunológico, você pode imaginar que você tem um conflito de interesse acontecendo. E lembrando que a Covid-19 acomete principalmente os pulmões e você sabe que o pulmão acaba sendo o órgão-alvo para que a gente tenha a troca gasosa. Então, isso acaba sendo muito complicado, principalmente nesse cenário que a gente tem, uma nova vida sendo preparada para vir para a Terra. Doutor, a gente já falou de gestante algumas vezes aqui no quadro. A gente já explicou casos, mais de um, e não aqui no Brasil também, ao redor do mundo, de gestantes que se infectaram de Covid-19 e passaram os anticorpos para o neném. Depois o neném nasceu e tudo bem, ele já com os anticorpos. Há pouco a gente estava repercutindo também no jornal a questão do aleitamento, né? A questão de você amamentar um neném e também passar para esse neném os anticorpos. A mesma preocupação dessa conexão da mãe com o gestante deve ocorrer no fato da possibilidade de infecção desse bebê? Ele pode nascer com Covid-19? Sim, você pode imaginar o seguinte, Elisa, quando eu tenho um bebê sendo desenvolvido dentro do útero materno, ele recebe sangue a partir do cordão umbilical e da placenta. Então, é natural que o vírus que trafegue pelo organismo através da corrente sanguínea possa ter acesso, por mais que exista uma barreira de proteção natural nessa região. A gente observou isso, por exemplo, com o Zika vírus. Só que a gente percebe o seguinte, cada vírus é diferente, tem um comportamento outro com relação às pessoas e ao próprio desenvolvimento humano. Então, o que a gente notou nos trabalhos que a gente até repercutiu por aqui foi a passagem de anticorpos através do sangue, estamos falando de IgM e de IgG, e também através do leite materno, e a gente está falando de IgA, mostrando que existe uma preocupação biológica do próprio corpo físico da mãe de passar para o bebê que está em desenvolvimento e que acabou de nascer, recursos para combater a infecção, caso tenha contato com o coronavírus. Doutora, a gente está repercutindo aqui o fato de ter aumentado o número de gestantes que... Esse número aumentou entre as mamães que perderam a vida com Covid-19. A gente pode dizer também que isso é um efeito natural do avanço da doença? Por quê? A gente observou crianças mais infectadas, jovens mais infectados, adultos mais jovens também mais infectados. Então, aumenta também a possibilidade deles perderem a vida, já que a doença está se espalhando para mais pessoas. Faz algum sentido? Faz sentido. Conforme a gente abre a nossa superfície de contato do ser humano com a doença, e aqui a gente está falando de número de casos, é de se esperar que você tenha um maior número, pelo menos absoluto, de casos em determinada característica que o indivíduo se encontre. Por exemplo, na faixa etária pediátrica, nos adolescentes e nas mulheres, sobretudo nas mulheres grávidas também. Lembrando que tem também toda uma questão relacionada com o processo de vacinação, né, que ainda, na verdade, não está definitivamente aprovado e, enfim, orientada a vacinação nas grávidas. Pois é, já existem os pedidos e a possibilidade delas estarem incluídas no Plano Nacional de Imunização. Vamos ver quando chegar essa etapa para ver se já estarão, como é que vai ser esse processo, né, da vacinação nesse grupo prioritário. Tem pergunta aqui chegando? Tanto por favor, que até existe uma preocupação em se orientar que se a pessoa puder aguardar um momento mais propício para a concepção, assim o faça. É lógico que nem sempre a gravidez é programada, mas muitas mães e pais se preparam para isso, né? Então, às vezes é interessante e importante a gente notar o momento que a gente está vivendo
toda essa questão da demanda dos hospitais e a necessidade de se evitar utilizar o recurso se não for necessário, para que talvez, às vezes, esse desejo ele possa esperar um pouquinho mais e no momento um pouquinho mais propício isso venha acontecer.